Preciso de ti, preciso do teu perdão. Eu preciso de ti, quebranta meu coração. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Bebeu água, como a terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Hello, habitantes do planeta Terra, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim para falar para vocês sobre os milhares de tipos de professores que existem. Baseados, claro, nos professores que eu já tive, que meus amigos tiveram e os que todo mundo comentava, mas não deu aula para mim. Certo? Roda a vinheta. A Lívia quer seu Instagram tenha 100 mil likes. Que a Lívia quer fazer muitos resumos e que venda mais. A rota na classe boa seja bem, mas é caprichosa como ninguém. Ela é legal também. Gente, quem é que nunca teve aquele professor engraçado que você até confunde a aula com show de stand-up? Você entra na sala e fala assim, opa, será que eu tô no stand-up do Whindersson? Ela pode estar no Japão, cara, no Japão. Derruba o controle da televisão, a voz vem do Japão. Quebra! E se você for aquele tipo de aluno que a piada já acabou e ainda fica rindo 30 minutos depois que todo mundo já parou, toca aí, porque eu sou dessas. Ai, meu. Que, tipo assim, apesar de ter alguns que é engraçado, tem uns que conta piada e só ele ri da própria piada. Então, ninguém ri. Aquele professor que tenta ser engraçado, mas não é. Mas tem, né, gente? Então, é válido falar. Também tem aquele professor que escolhe os grupos para fazer trabalho, gente, sem deixar a gente escolher por afinidade. Então, ele coloca Ciclano com Beltrano e os dois não se bicam, eles se matam durante o trabalho. Parece que é fogo no parquinho que esse professor quer, e é o que mais tem. Também não pode deixar de ter, né, aquele professor que bebe igual o guaxa de Cruzilha e durante as aulas fala sobre bebida, não tá nem aí que tá em ambiente de sala, ou então vai pro rolê dos alunos e perde a linha e os alunos todos ficam comentando um com o outro como é que o professor tava, e aí talvez ele se revela, essas coisas. O professor ainda pode falar de quem bebe, como se ele não bebesse, entendeu? Mas o que mais tem é foto dele no bar. Tem aquele professor também fofinho, religioso, que chega, principalmente de escola, e que reza com os alunos antes de começar a aula. Gente, eu acho isso gracioso. Tem aquele professor que fuma muito, que aonde você sai, ele tá encostado no muro. Tem aquele bendito daquele professor que não coloca nota no sistema, e aí você fica esperando do Natal até o Réveillon do ano que vem, sem nota, se cagando inteiro. E ele ainda falta andar com aquelas camisetas escrito, ainda não corrigi as provas. Também tem aquele professor que conta da vida pessoal, gente. Ele fala tanto da família dele que se ele tiver filho, por exemplo, de tanto que ele fala, você fica querendo ser genro na hora dele, de tanto que ele fala bem do filho, entendeu? Tem muito isso. E aí, também tem aquele que fala mal do marido e você vê que o casamento não dá grandes coisas, que casamento realmente é cagar e sentar em cima. E tem aquele também que, tipo, começou a falar, a aula se vai inteira e ele continua falando da vida dele. E tem aluno que gosta, né? Porque nessa hora fica sem fazer nada e eles aproveitam da situação. E aquele professor também, que eu não posso deixar de falar, que é o melhor, que é o estouro da boiada, que é professor que fica com o aluno, gente. Esse professor que fica com o aluno, geralmente ele tem essas seguintes características. Às vezes ele é casado,
mas fica mesmo assim e não trai, não tá nem aí que tipo, todo mundo sabe, e onde ele passa ele vira piada. Também tem aquele que nem parece que é casado, então ele fica com o aluno, tipo, por ele não parecer que é casado, as pessoas, tipo, nem se importam. Tem aquele que é vaidoso demais, se acha gato e por isso aproveita pra ficar com o aluno. Às vezes nem é gato, mas acha que é e se aproveita. Geralmente, esse professor que faz isso, essa professora que faz isso, é a professora ou professor que a sua mãe não gosta. Que a mãe bate o olho e fala, esse negócio não presta. Não, se afasta dele. Beijos pra todas as mamães que sentem e salvam a gente de várias enrascadas. Professor que a prova é difícil demais, que você fica, Jesus de Nazaré. Esse professor estudou aonde? Em Harvard para fazer essa prova? Ou então aquele que a prova é fácil demais, e aí os alunos, ao mesmo tempo que não gostam de prova difícil, não gostam de prova fácil, aí sai falando, nossa, a prova de fulano tava fácil, né? Tipo, como se o professor fosse um burro, tinha montado aquela prova. Aí tem que ter um equilíbrio, né, gente? Tudo na vida é questão de equilíbrio. Tem aquele bendito também que corrige prova errado, e aí você vai reclamar. Na faculdade tinha que pagar para fazer vista às vezes. Então aí você vai reclamar e não adianta nada. E além do mais, tem aquele também que demora para soltar as notas, como eu já falei, e solta errado ainda. Além de demorar, solta errado. Existe muito isso, é o cúmulo do absurdo. Tem o bipolar, né, que às vezes chega, cumprimenta, olá, alunos! E do nada, no outro dia, ele tá puto. Geralmente esse professor bipolar, assim, principalmente professora, que mulher tem aquela fase do TPM e tal, que não tem como não passar. Então, geralmente, a mesma professora bipolar é aquela que, quando tem alguma coisa em casa, ela chega feliz no outro dia. E quando não tem, ela desconta nos alunos. Tem muito isso. Aquelas que pedem silêncio, mesmo a sala inteira estando em silêncio. Eu mesmo tive uma que ficava, silêncio aí, vou dar negativo. Aquela professora, isso é geralmente mulher, que é podre de rica, mas parece pobre, ou é pobre e parece rica. Tem aquele da aula dinâmica, aquela aula que você vai, ai meu Deus, hoje é aula de fulano. E tem aquele que a aula é a mesmice desde que ele entrou pra dar aula. Então, gente, não sejam professores com aulas de mesmice. Que tal uma aula dinâmica? Que tal alguma coisa de brincadeira, um roda-roda jequiti, uma coisa ali no meio da aula, o papum aprendeu, se o aluno sai feliz, todo mundo fica feliz. Se eu fosse professora, eu ia de fantasiada todo dia, cada dia de uma. Em semana de prova eu ia vestida de filme de terror. E eu ia dar a prova com óculos escuro, virar os alunos 360. Eu ia pôr uma cadeira alta, pedir pro marceneiro fazer uma cadeira alta, colocar no teto, ficar lá em cima olhando a sala inteira, com um binóculo. Eu ia ser realmente louca, acho que eu não poderia dar aula. Aquele professor que ninguém gosta, que é aquele que pede pro aluno na frente fazer alguma coisa, nem que for uma leitura, qualquer coisa, fica pedindo. Aquele professor que começa a andar na sala e escolher alguém, e a pessoa já fica. Eu sou a pessoa que fica só. Eu odeio. Não tem como, gente. Eu fico me cagando inteira e às vezes nem me escolhe. Tem o professor turismo, que é o que a gente ama, que é aquele que faz excursão durante o ano inteiro. Adora uma excursão, levar aluno pra fazer excursão. Gente, não tem nada melhor que isso, porque sai da rotina, os alunos amam e é bom demais. Professor de educação física, gordo, é o que mais tem. Não sei porquê, parece que casa de ferreiro, espeto de pau, mas tem. Tem o muito gordo ou muito magro, de forma que esse muito magro cabe dentro de uma perna da calça de um muito gordo, igual aquela cena do Chaves. Tem aquele professor ou professora que a aula é ruim demais, que você não suporta, mas que você mantém a linha e aguenta aquela aula com uma cara disfarçada de feliz, porque ele é um anjo. Então você fica com dó de mostrar que você não tá um pouco interessado. Tem aquele professor, principalmente mulheres, homens geralmente não abrem muita brecha, e se abre é pra dar em cima. Então tem aquela professora que é muito família, então tipo, de forma que você se sente filho dela, que você frequenta a casa dela, que você ama ela como se você tivesse vivido outras vidas com ela. Eu sinto isso a todo momento com muitos professores que eu já tive e que eu tenho. Porque parece um elo, assim, mano, não é aquela coisa de aluno e professor. Parece que a pessoa é sua mãe, ou sua irmã, ou seu familiar mesmo, sabe? Dá vontade de colocar a pessoa no potinho e levar pro resto da vida. Sem contar que eu não tô preparada pra receber notícia quando meu professor morrer.
Então, apesar às vezes, se você, professor, você tá chamado de chato por ser exigente demais, impor medo, essas coisas, eu acho uma coisa muito legal se você ter essa postura mesmo, porque senão as pessoas não respeitam e tem gente que, aluno cedeu o braço, ele quer tudo, quer o corpo inteiro. Então, é legal impor esse limite, porque senão, né, vai no cavalinho, vai. Tem aquele professor que dá medo, tipo, ele chegou, você tá fazendo uma coisa assim, principalmente em aula prática, na faculdade principalmente, você tá fazendo uma coisa na aula prática e chegou perto, você esquece como coloca uma luva. De tanto medo que ele impõe, não sei explicar. Tem professor loucão, aquele que você sabe que fuma um baseado, que tá no parque de diversão, na montanha-russa, não é normal, fora da caixinha, doido. Tem aquele que fala muito alto ou fala muito baixo. Tem sempre um extremo das coisas, né? Aí fala muito alto, aí as pessoas estão andando no corredor, tá vendo a aula dele gratuitamente. Você tá lá no primeiro ano, você tá estudando a aula do quinto. Porque de tão alto que ele fala. E aí, às vezes nessa hora que tá falando alto, é a hora que mais sai borracha, né? Às vezes tá falando um assunto, todo mundo tá passando no corredor, tá rindo. Já aconteceu muito isso, que eu já ouvi professor que fala muito alto e as pessoas escutaram as borrachas que falavam dentro da sala de aula. Mas é bom pra descontrair. Eu adoro professor que sai da caixinha e tem hora que começa a falar da morte do pintinho, amarelinho. E aquele que fala muito baixo me irrita, porque eu sou meio surda por causa do fone, né? É impossível uma pessoa com 23 anos chegar nessa idade sem estar com a audição 100%, porque de tanto fone. Eu tô surda. E aí aí às vezes a gente concorda pra não deixar a pessoa no bar, mas você não entendeu nada que ela falou. Eu odeio professor falar baixo. Nossa, eu não aguento. Eu tenho que sentar na primeira carteira, sei lá, ou pedir pra falar mais alto, coisa que eu não peço, porque parece que não, mas eu sou muito tímida pra pedir as coisas, pra falar as coisas. Então eu entro mudo e saio calada às vezes. Tem o professor brega. Gente, eu tive uma professora que Jesus me abana. De tão brega que a mulher era. Gente, eu não podia parecer que ela tava vestido de palhaço de reis a semana inteira. De tão louco. Parecia assim de Lauper de Chernobyl. De tão brega que ela era. Jesus amado. Mas ela tinha um coração que não era dela. Você vê, né? Quem vê cara não vê coração. Quem vê roupa não vê coração. Tem os brega, tem os mal vestidos. Tem os que usam roupa cortina. Tem os que vestem roupa jogger, aquelas coisas todas. Chega lindo na aula que você não sabe se você olha nele ou na roupa. Ou quem sabe as professoras que têm cílios grandes, você fica... Ela tá falando com você, você tá assim, parece uma vassourinha, aí você tá olhando a vassourinha dela. Mas um pouco pega pra varrer, de tão lindo que você acha. Principalmente as meninas, claro. Os meninos às vezes nem reparam, mas as meninas pagam um pau pra professora que tem cílios postiços, sim. Eu tive uma professora, gente, que dava palhinha na aula. Tipo, ela dava aula de história e ela cantava, do nada. Ela tava na aula e do nada ela... Para onde irei? Para onde fugirei? Se estás no alto das montanhas verdejantes ou dos confins do mar. Mas era música relacionada à ditadura militar, aquelas coisas, tá, gente? Não é essa música, não. Eu estou citando um exemplo. Tem aquela que chega atrasada e, tipo, foda-se, caguei pros alunos, estou chegando atrasada, deixei vocês esperando. E foda-se, segue o baile. Tem professor que luta por um cargo melhor. Então, ele luta, se ele é professor, ele luta para subir de cargo. Como se um gerente virasse bancário, essas coisas. Então, ele luta para cargos maiores, geralmente para a diretoria. Então, é para isso que ele vive. Ele faz o que for preciso para ser diretor, entendeu? Eu acho que é por causa do salário, né? Não tem outro motivo para querer ser tanto diretor. Tem aquele fofo, que é o anjo do seu coração, que, tipo... interage com você nas redes sociais, você encontra na rua, dá aquele sorriso mais fofo. Tem professor que é tão fofo, eu tenho um professor que é tão fofo, que eu tenho medo dele pensar que eu tô dando em cima dele, só que não, eu jamais, meu feitio. Mas, por eu querer retribuir a fofura dele, eu tenho medo de parecer que tô dando em cima, mas não, sabe? Aí a gente tem que impor os limites pra ele perceber que não é isso, porque senão vai pensar que é mais um me dando em cima de mim porque eu sou fofo, né? Tem aquela aula que dá aquele sono. Eu já tive um professor que a aula dava tanto sono que eu tinha vontade de matar a aula a semana inteira. Apesar de eu não gostar de faltar de aula, porque sempre que eu falto tem show do Raça Negra na faculdade. E aí eu perco. Então, eu faltar de aula, igual uma vez. Eu fui pro show da Mayra Maraíza, perdi o show do Justin Bieber na faculdade. Perdi o show da Katy Perry na faculdade. É assim que funciona.
eu perco excursão, eu perco tudo. É só eu voltar de aula, eu nunca falto. Mas quando eu falto, tem alguma coisa. Tem professor que já deu aula pra todo mundo. Aquele professor que é bicentenário, que ele é do tempo da Zagaia. Ele já deu aula pra sua mãe, pro seu pai, pros seus avós. Claro que não, mas pode ser que aconteça. Ele já deu aula pra todo mundo de tão... às vezes é nem a idade, mas a experiência de tanto tempo que dá aula. Tipo, começa muito jovem. Porque aqueles que começam muito jovem, pode ter certeza que vai dar aula por um bom tempo. Aqueles professores jovenzinhos é muito bonitinho. Tem muitos professores jovenzinhos, né? Que eu esqueci de falar. Que é aquele que parece que tem a mesma idade que você e tá dando aula pra você. Gente, ele formou com 10 anos. E antes de acabar esse vídeo, eu queria terminar de uma forma diferente e um pouco mais fofa, agradecendo a todas as pessoas que já deram aula pra mim, principalmente as professoras, que mulher sempre tem um cuidado maior com a gente, como se a gente fosse um filho. Então eu queria agradecer desde a minha professora do prédio 6, que eu não esqueço dela, ela chama Cristiane. Ela deu aula pra mim e eu lembro que ao invés de eu ficar brincando, correndo no recreio com as crianças, eu preferia ficar sentado no colo dela, com a companhia dela, de tão especial que ela era pra mim. Minhas professoras que me levaram pra escola, ao invés de eu ficar em casa mamando com 3 anos, que eu mamei até os 4, então com 3 anos eu comecei pra escola. Aquelas que me ensinaram a ler, que deram pontapé na minha alfabetização, eu agradeço muito, apesar de elas nem sonharem que estou agradecendo. Eu agradeço as professoras que me ensinaram a não desistir. Tem muita gente que sai daquele negócio de sala de aula e é seu amigo. Então eu queria agradecer a você que me incentiva, que me motiva. Queria agradecer aquelas professoras que me marcaram de alguma forma, ou me falaram alguma coisa que eu não esqueço, ou fizeram alguma coisa pra mim e me mostraram quão importante eu era. Acreditaram em mim quando nem eu acreditava. Aquelas que passaram tudo que ela sabia pra mim, mesmo que às vezes ela pensasse que era pouco e que eu precisava de mais, mas me passavam. Aquelas que me inspiram a talvez no futuro ser professora de universidade. Aquelas que tratam a gente com todo carinho do mundo, igual uma mãe, uma irmã. Então eu amo essas pessoas demais. Eu falo pra elas isso, as que eu tenho contato até hoje, porque eu acho que não existe coisa melhor para um professor do que ser valorizado. Isso faz falta no dia a dia, valorizar o professor, tratar ele bem, porque ele é uma pessoa como todas, e ultimamente anda se machucando demais por causa de aluno. Às vezes o salário é tão pouco, mas ele tá ali com uma boa vontade para dar aula. Então, gente, pelo amor de Deus, respeita. Também quero mandar um beijo para aqueles professores que sempre me falam que não esquecem de mim. Onde me encontro, fala, ai, quanto tempo, como você tá? Pergunta como é que eu tô, me trata bem, conversa comigo, que diz que sente falta de mim, essas coisas. Então, eu quero dizer pra você que eu valorizo muito isso, que eu gosto demais, é sempre um prazer rever meus professores. Eu tenho muitos professores antiguéssimos, é ótimo, são minha inspiração até hoje. Então, inspiração, gente, é uma coisa que se você pegou, nunca mais sai de você. Eu quero agradecer a todos os professores que já me chamaram para almoçar na casa deles e dizer que o rango sempre estava top. Agradecer também aqueles professores que sempre tentam me proteger de alguma forma, como se eu fosse alguém da família dele mesmo, tipo, me impedindo de fumar, de beber, de me drogar, essas coisas, de pular do barranco após uma prova, de mostrar que não é o fim do mundo e essas coisas. Quero agradecer também aqueles professores que me deixaram fazer parte da vida deles, que me deram aquela brechinha para eu entrar na vida deles e fazer parte, diferente do que acontece de relação de aluno e professor apenas, então uma relação fora da sala de aula, aquela coisa pessoal mesmo. Então quero dizer que nunca foi interesse, nunca será, sempre é de coração mesmo. Se eu te agrado, se eu trato você bem, se eu fiz alguma coisa pra você, se eu te disse alguma coisa bonita, é porque realmente você me fez bem e eu acho que eu tenho que retribuir isso e eu realmente gosto de você. Nunca interesse, jamais passaria pela minha cabeça coisa de nota, porque eu acho que se eu não for capaz de ter minha própria nota, o que eu vou ser da vida? O que mais tem é aluno interesseiro, então eu espero que vocês saibam diferenciar o que é o aluno interesseiro do que o aluno que gosta de você de verdade, por algum motivo único e especial.